Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Davis Alves, estou aqui para te apresentar rapidinho como funciona o programa de certificação para Data Protection Officer, onde envolve toda a formação do DPO. O tema deste webinar é qual o caminho para se tornar um DPO, profissional esse requisitado pela LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Espero que você goste. Vamos lá! Bom, para quem não me conhece, eu sou tecnólogo em redes de computadores, internet, sou pós-graduado em gestão de projetos, tenho a minha extensão em gestão de TI pela Fundação Getúlio Vargas, tenho meu mestrado em administração com foco em TI e também eu sou doutor em administração, também com foco em TI, onde eu morei nos Estados Unidos, fiz meu PhD lá na área de administração. Também sou professor nos Estados Unidos, sou professor aqui no Brasil em diversas universidades, Federal de São Carlos, Unip, USCS, e aqui na TI Exames eu sou o coordenador de toda a formação de PO, de todos os cursos que envolvem segurança da informação. Eu também sou o presidente da NPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, e ali tá as minhas redes sociais, caso você queira manter contato comigo. Vai ser um prazer te responder. Falando agora sobre a formação de PO. Bom, primeiro, como que funciona a LGPD, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Depois vou te ensinar quais países a nossa LGPD se aplica e também o GDPR na Europa. E no Brasil, quais são os prazos e as datas, um assunto bem polêmico. Número 4, qual é a posição do DPO na LGPD. Número 5, o DPO, ele é um profissional de TI ou ele é um advogado? Número 6, quais são as responsabilidades do DPO? Número 7, quais são os conhecimentos recomendados? Número 8, onde estão os DPOs no Brasil? Onde que uma empresa pode buscar o seu DPO? Você mesmo, uma vez que você se formar como DPO, onde você pode expor o seu nome para as empresas te contratarem? Nós vamos falar sobre isso. Número 9, qual a carreira EXIM para se tornar o DPO? E aí eu vou te apontar os 3 cursos que são necessários para você se tornar um Data Protection Officer. Vamos falar então do aspecto número 1, o que é a LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela foi baseada no GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Ambos visam como proteger os dados pessoais dos titulares. E quando eu falo, gente, dado pessoal, eu estou falando de nome, de RG, de CPF, endereço, número IP, placa de carro, é tudo que pode identificar o indivíduo, de modo direto ou de modo indireto. Isso é um dado pessoal. Então, se a sua empresa, ela coleta, ela usa, ela consulta qualquer tipo desses dados pessoais, a sua empresa está fazendo um tratamento e ela deve respeitar, ela será cobrada pela LGPD. Por que ela foi criada e quando ela foi aprovada? Ela foi criada no dia 14 de agosto de 2018. Eu falo isso aqui no Brasil, porque o GDPR na Europa ele já existia desde 2016. Na verdade, ele foi criado em 2016 e ele entrou em vigor em 2018 na Europa. A nossa LGPD ela foi criada em 2018. Nós já tivemos diversas propostas aí de prorrogação, na qual você pode acompanhar no site do planalto.gov e também nas notas públicas que a ANPPD solta. Bom, como deve ser implementado? Essa é uma das perguntas que nós mais recebemos. Professor Davis, a minha empresa, será que ela deve se adequar à LGPD? Bom, eu já te respondi, se a sua empresa lida com dado pessoal, ela tem que sim respeitar a LGPD. Agora, como a sua empresa ela pode se adequar à lei, tá? E aqui eu coloquei para vocês um roadmap básico com 8 etapas. A etapa número 1 envolve mapear os processos de toda a empresa. Dificilmente você vai conseguir proteger os dados pessoais se a sua empresa está uma bagunça. Então a primeira etapa é fazer o mapeamento de processos, entender como que funcionam os processos em cada departamento, alinhado com o negócio, como que a sua empresa ganha dinheiro e aí sim depois nós vamos poder, número 2, identificar os sistemas envolvidos. E aí nós vamos verificar as ferramentas, tanto em meio digital quanto também em meio físico, em papel, impressa. Nós sempre falamos que as ferramentas elas são escravas do processo, tá? Então, número 1, você vai fazer esse seu mapeamento de dados, esse seu mapeamento de processos, melhor dizendo. Número 2, você vai identificar quais são as ferramentas, aí nós temos sistemas envolvidos naquele processo. Número 3, verificar o nível de maturidade de segurança da informação, e ainda assim nem falamos ainda de LGPD. Vamos verificar o processo, verificamos a ferramenta, depois verificamos o nível de segurança. Número 4, verificar os pontos de entrada de dados pessoais. Agora sim que você já tem o básico de segurança,
Agora sim você vai se preocupar onde estão os dados pessoais, por onde eles entram na sua empresa. Número 5, faça uma análise de risco, uma vez que lá no número 4 você já levantou por onde esses dados entram na sua empresa. Número 5, faça uma análise de risco para dados pessoais. Número 6, desenvolver processos para consentimento, anonimização, acessos e envio de formulários. Ou seja, são mais ferramentas também em como você vai tratar esses dados e também quais são as ferramentas, quais são as medidas de segurança, como nós temos a anonimização, pseudonimização, o consentimento é uma medida organizacional. Número 7, agora você pode fazer um plano das medidas de segurança. Então, uma vez que você já mapeou seus processos, você já tem um nível básico de segurança da informação implementado, já sabe por onde seus dados entram, fez uma análise de risco, tem as suas estratégias iniciais, agora sim você pode impor aí, você pode implementar as suas medidas de segurança da informação. E nessa hora nós recomendamos a ISO 27001. Inclusive aqui na TI Exames nós já temos o curso de ISO 27001 Foundations, que inclusive é o curso inicial para a formação do Data Protection Officer do DPO. E por fim, número 8, você vai verificar, você vai levantar todos os aspectos jurídicos envolvidos no processo. Não tem como você implementar, você adequar a sua empresa para a LGPD pensando apenas em aspectos técnicos. É importante você também se preocupar com os aspectos jurídicos envolvido aí com os seus dados pessoais. Bom, para quais países a lei se aplica? A lei se aplica, em primeiro lugar, falando de GDPR, para todas as empresas que lidam com dados pessoais de cidadãos europeus, de cidadãos que estão lá na área econômica europeia. Mesmo se a sua empresa não está na Europa, a sua empresa deve adequar-se ao GDPR, uma vez que a sua empresa tem a intenção de ofertar bens, produtos ou serviços lá para o mercado europeu. Falando de LGPD, se a sua empresa está no Brasil, ela lida com esses dados pessoais, ela coleta dados pessoais, ela trata dados pessoais e até mesmo consultar. Se a sua empresa apenas consulta um banco de dados de uma outra empresa, saiba que você já está fazendo um processamento de dados. Logo, você também deve estar adequado com a LGPD. E qual que é o custo? Professor Davis, quanto que eu tenho que gastar? Quanto que normalmente uma empresa gasta em um projeto de adequação? Então aqui levantando dados em um benchmark simples aqui para vocês, uma empresa normalmente gasta com a consultoria especializada em GDPR, em LGPD, uma assessoria jurídica também familiarizada com o direito digital, então é legal você buscar um advogado, você que inclusive deve estar me assistindo, você que é um advogado e está buscando aprender sobre direito digital, sobre LGPD, é importante que você já conheça, sim, da parte de direito digital, é importante que você tenha lá o seu curso de bacharel, saiba sobre a parte de direito no geral, e agora sim você vai se aprofundar aqui na Lei Geral de Proteção de Dados. Depois também envolve custo de mapeamento da infraestrutura de TI, que armazena dados pessoais, tendo como foco a segurança física, a segurança técnica e a segurança organizacional. Nós falamos fazer um roadmap, tanto de processos, mas também fazer um BDGC, que nós temos na área de tecnologia, que é o banco de dados do gerenciamento da configuração. É legal você mapear onde está a topologia da rede, onde estão os dados pessoais, onde estão cada departamento. Então isso também é um custo, envolve mapeamento de toda a infraestrutura. E por fim, ferramentas para avaliação de maturidade dos processos e geração de relatórios de conformidade. Então, você vai ter um custo com uma ferramenta para você fazer um mapeamento dos dados pessoais, um mapeamento de processos, mapeamento, relatórios também. Então, normalmente, falando aí de um levantamento simples, nós temos 1, 2, 3, 4. São 4 pontos, onde vai envolver custos. Custos com segurança, custos com área jurídica, custo com mapeamento de processos e custo com ferramentas. Bom, e no Brasil, como é a infraestrutura, como é a estrutura da nossa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, a nossa lei, gente, ela é estruturada em 10 capítulos. Nós temos o capítulo número 1, que fala das disposições preliminares, capítulo número 2 fala do tratamento de dados pessoais,
Capítulo 3 fala dos direitos do titular. Esse capítulo 3 é muito legal comentar que ele é uma das principais partes que uma empresa deve se adequar à LGPD, tá? Envolve o direito de acesso, direito de exclusão dos dados, direito de retificação, alinhado com os princípios da transparência. Então, na hora que você for adequar a sua empresa, uma das principais perguntas é: deixa eu verificar como estão os portais onde os nossos clientes, os nossos funcionários, os nossos fornecedores, eles acessam, eles lidam com os dados pessoais. E aí, para todos os dados que o cliente seu imputar dentro dos sistemas, dentro da sua empresa, é legal você, é legal não, né? É até uma obrigação a sua empresa adequar, entregar tudo que o titular tem direito. Depois, capítulo 4, envolve o tratamento dos dados pessoais pelo poder público. Então, se você trabalha, se você é funcionário público, assim como eu, ou você também lida com empresas do poder público, saiba que a LGPD também impactará em empresas do poder público, no caso em organizações, no caso em áreas do poder público. Capítulo 5, a transferência internacional de dados. No caso a sua empresa transfira dados pessoais para outras empresas fora do Brasil. E quando eu falo transferir, mesmo que seja transferir para um fornecedor, para um terceiro, uma vez você pode ter a sua empresa aqui no Brasil, mas você contratou algum serviço da AWS, por exemplo, de uma Amazon, de um Azure, da Microsoft, e aí você está transferindo seus dados para um provedor de serviços cloud que está fora do Brasil. Isso também deve ser respeitado aqui de acordo com as diretrizes da LGPD. Depois, capítulo 6 envolve os agentes de tratamento dos dados pessoais. Capítulo 7 fala da segurança e boas práticas. O capítulo 7 é um dos capítulos principais para os profissionais de segurança da informação, para os DPOs que são da área de segurança. O capítulo 8 vai falar da fiscalização, como que o governo, que no caso, já aqui no capítulo 9, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, então como que ela fiscalizará todas as empresas no Brasil. E por fim, o capítulo 10 falam das disposições finais e transitórias da nossa LGPD. Então, gente, a nossa LGPD ela é composta desses 10 capítulos, na qual totaliza 65 artigos, tá bom? Temos 65 artigos aqui na LGPD. Comparado com o GDPR, que lá tem 99 artigos, aqui nós temos 65 artigos. Estou colocando aqui para vocês o link, para quem quiser acessar a LGPD, aqui está o link, ou você chega no Google mesmo, coloca lá lgpdplanalto.gov e já vai dar o resultado direto para você acessar a lei, tá? Em relação à data de alteração da lei, como eu já falei, você pode acompanhar as notas públicas que o Comitê Jurídico da NPPD ela publica. Sempre que há uma alteração na LGPD, o comitê Jurídico da NPPD sempre publica e você pode entender, lá tem interpretações, tem diversas informações. Acesse isso em anppd.org. Bom, qual é a posição do DPO dentro da LGPD? Aqui então eu vou te mostrar uma visão geral sobre como você pode enxergar toda a estrutura da LGPD. Acompanha comigo aqui. Então, em primeiro lugar, gente, aquilo que nós já chamamos de usuários, clientes na área de TI, a nossa LGPD chama de titular. Quem é o titular? Titular é o dono da informação. É a pessoa, pode ser um cliente, pode ser um fornecedor, pode ser um funcionário. O titular entrega o dado dele para uma empresa. A sua empresa que coleta o dado pessoal, a sua empresa é chamada na lei de controlador. Então, quem é o controlador? É a empresa que define o tratamento. Normalmente, quem coleta é a empresa para quem o titular entrega o dado pessoal dele, seja para trabalhar, seja para fazer um cadastro, seja para comprar algo. Essa empresa é chamada de controlador. Este controlador, ele também pode ter outras empresas terceiras. Essas outras empresas que recebem o dado pessoal para um determinado fim, essas empresas são chamadas de operadores. Gente, aqui eu falo de operador como pode ser um escritório jurídico, pode ser um escritório de contabilidade, pode ser um fornecedor, pode ser uma empresa que te entrega algum produto para você poder entregar para os clientes também. Então essas outras empresas terceirizadas são chamadas de operadores. E consequentemente cada um desses operadores também podem ter outras empresas terceiras. Todas essas outras empresas aqui nós chamamos de operadores. Aqui no Brasil é chamado de operador na LGPD. Na Europa é chamado de processador. Não importa se é controlador ou se é operador.
Todas essas devem respeitar a LGPD, porque elas lidam com dados pessoais. E caso aconteça qualquer coisa indevida com dado pessoal, por exemplo, se caso esse operador ele foi invadido, então entrou um hacker e invadiu o banco de dados desse operador. Este operador deve avisar para o controlador e, consequentemente, o controlador deverá dar um devido tratamento para essa notificação, para essa ocorrência. Quem é do controlador que é o responsável por garantir a adequação da lei? É o DPO, é o Data Protection Officer. Então, olha que legal, gente. Todo controlador deve informar quem é o seu DPO, que aqui no Brasil foi traduzido como encarregado pela proteção de dados, tá? Ou encarregado também pelo tratamento de dados. Nós que somos o encarregado, você que está aqui se preparando para ser um DPO, você deverá assumir essa empresa, toda a parte de proteção de dados, tudo que acontece com dados pessoais, você deverá ser o cabeça, deverá ser o responsável, não responsável criminalmente, mas você será o responsável pelos dados pessoais que este controlador e também que os operadores tratam. Vale lembrar que cada operador aqui, seja um operador ou seja um terceiro, cada operador também terá que ter um DPO, tá? Porque esse DPO, que é o que prestará contas quando acontecer algum vazamento de dados, alguma invasão, algum tratamento indevido com dado pessoal deste titular, a autoridade supervisora que te fiscalizará. Então, quem é a nossa autoridade supervisora aqui no Brasil? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Cada país lá na Europa tem uma autoridade supervisora. Na Inglaterra é o ICO, na França é o CNIL, em Portugal é o CNPD, na Itália é o Garante. E aqui no Brasil é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A função dessa autoridade supervisora é justamente fiscalizar o cumprimento da lei para todas as empresas aqui no Brasil. E o DPO é justamente o ponto de contato. Quando a autoridade nacional quiser falar com alguém da sua empresa, ela procurará quem é o DPO responsável. Vale lembrar também que a nossa lei, lá no artigo 41, prevê e recomenda, inclusive, que o nome do DPO esteja publicado preferencialmente no site da empresa. Todos os clientes da sua empresa devem saber quem é o DPO para falar qualquer coisa em relação ao dado pessoal. Se caso essa empresa controladora mandar embora o DPO, ela deve contratar um outro DPO. Nenhuma empresa pode ficar sem DPO. Isso falando no início agora, tá? Lembrando que a autoridade nacional ela também pode dar casos de dispensa de DPO. Nesse caso, se a empresa for muito pequena, acreditamos que pode sim haver uma dispensa, mas no geral, todas as empresas que lidam com dados pessoais, essas empresas devem ter um DPO, tá? Então, gente, ó, essa daqui é a visão geral sobre a LGPD. É claro que tem muito mais detalhes, mas para você entender o básico é isso. Durante o curso, durante a formação, eu explico mais detalhado as responsabilidades do titular, as responsabilidades do controlador e as responsabilidades também tanto do operador como também do DPO e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bom, então falando agora sobre o DPO, quem é ele, né? Ele é um profissional de TI ou ele é um advogado? Essa é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem. Professor Davis, eu quero ser um DPO, mas eu tenho que ter formação na área jurídica ou eu tenho que ter formação na área de segurança? Qual que é a resposta? A resposta é ambos. O que significa isso? Quem é que pode ser um DPO? Resposta, gente, ambos os profissionais. Tanto os profissionais de TI como também um advogado ou um bacharel em direito, que de repente nem advogado ainda, não passou na prova da ordem, mas se você é um bacharel em direito, você está se formando na sua faculdade, você saiba que você também pode se especializar para ser um DPO, tá? E é claro que aqui eu estou falando as duas áreas impactadas diretamente, mas outras áreas também podem estudar para ser DPO e também tem um papel importante, o pessoal que mexe com processos, o pessoal que mexe com compliance, o pessoal que mexe com riscos, o pessoal da área de administração, o pessoal de RH, uma das principais áreas, tá? Então, todas as áreas, elas serão sim impactadas pela LGPD. De modo direto, os profissionais de TI, aqui quando eu falo de profissional de TI, eu estou falando mais de um especialista na área de segurança da informação. Então, imagina que a pessoa já é um profissional de TI, conhece de segurança, ele pode atuar com a LGPD? Claro, o que ele pode fazer? Ele pode ajudar na criação da topologia, é importante saber onde estão os equipamentos
vazamentos da rede, mapear os locais de armazenamento, implementar uma criptografia, uma VPN, gerenciar os acessos lógicos, monitorar os recursos, conduz também a análise de risco e também implementa os planos de continuidade. Aqui eu falo de medidas de gestão de crise também, gestão de risco, disaster and recover também, tudo isso cabe a um profissional de TI especializado em segurança da informação que agora você quer se especializar na área de proteção de dados. Isso são as competências, no caso, são os papéis que competem mais a um profissional de TI. E para o pessoal da área jurídica, também tem coisas que a nossa lei fala que é mais voltado para o profissional da área jurídica, um advogado. E também não é qualquer advogado, é um advogado que tem a intenção ou já conhece de direito digital. Então, se você é um advogado, tem a intenção de se especializar na área de direito digital, especificadamente aqui para a proteção de dados, ótimo. O que você pode fazer com a LGPD? Você pode pensar na regulamentação de sites e novos negócios na internet. Você vai dar toda uma assessoria jurídica para o pessoal que estiver readequando os sites, favorece uma blindagem jurídica, criar termos e condições de uso. Isso daqui é totalmente aderente com a LGPD, isso aqui é totalmente necessário para a LGPD e cabe muito mais a um advogado. Também criar políticas de compliance, garante alinhamento com as leis trabalhistas. A LGPD impacta muito em leis trabalhistas, então antes de alterarmos um processo interno, nós temos que verificar com o advogado se aquilo pode ou não envolver, se aquilo impacta ou não outras leis já existentes, principalmente aqui as leis trabalhistas, a nossa CLT. Responde juridicamente pelos relatórios e treinamento para conscientização jurídica. Então, tudo que for uma blindagem jurídica, um advogado pode assumir. E tudo que for uma blindagem mais técnica, um profissional de TI pode assumir. Lembrando que não podemos ter um DPO só da área jurídica ou um DPO só da área técnica. É necessário que as empresas, durante um projeto de adequação, envolvam os dois profissionais. Cada vez mais os profissionais da área de segurança da informação estão estudando um pouco da área jurídica e cada vez mais os profissionais da área jurídica também estão estudando um pouco da área técnica. É um esforço colaborativo dos dois. Advogados e profissionais de TI não são concorrentes, pelo contrário, ambos devem trabalhar junto para adequar a empresa. E lembrando também, como eu já falei, outras áreas. Bom, quais são as responsabilidades para um DPO? O que é necessário que um DPO saiba? De acordo com a lei, lembrando que o DPO ele está previsto no artigo 41 da nossa LGPD. E lá no parágrafo 2º fala das atividades que competem a um encarregado. Quais são elas? Aceitar reclamações, comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências. Número 2, receber as comunicações da ANPD. Já falei então que se a ANPD tiver que entrar em contato com a empresa, ela vai buscar, ela vai perguntar quem é o DPO responsável. Número 3, orientar os funcionários, caso o funcionário tenha dúvida se pode ou não pode fazer algo com um dado pessoal. E também executar as demais atribuições. Normalmente um DPO, ele também atua na área de técnica, se ele é um DPO que veio da área de TI, ou também se ele é um advogado também, ele pode atuar fazendo outras atribuições na área jurídica. Ou também, se for uma empresa que for muito grande, ela pode sim ter um departamento de privacidade, um departamento multidisciplinar, e o DPO é o responsável por aquele departamento. Quais conhecimentos são recomendados para você atuar como um DPO? Aqui eu coloquei uma lista, mas óbvio que não se restringe apenas isso, mas numa lista geral, o DPO ele tem que ter facilidade para leitura e interpretação de textos, normas e lei, entendimento sobre segurança da informação, entendimento técnico sobre cybersecurity, é muito legal isso também, e ainda mais se for um DPO da área tecnológica, da área de TI, é importante que o DPO saiba como que funcionam os ataques hackers, saiba o básico de segurança da informação. Não estou dizendo que o DPO tem que fazer um pentest, tá bom? Eu, no meu caso, eu sou ethical hacker, eu faço pentest nas empresas, mas não necessariamente isso. Mas se o DPO ele é da área de TI, é legal também que ele conheça sobre o que é um keylogger, o que é uma botnet, o que é um trojan, esses conhecimentos mais básicos. Depois, entendimento de práticas de gestão de processos e governança de TI. Lembra que eu falei no começo?
uma das primeiras etapas em um projeto de adequação é nós fazermos um mapeamento de processos. Então, se você já conhece o básico de ITIL, se você conhece governança, se você conhece sobre o COBIT, BPM, Business Process Management, PMBOK, todas essas práticas que envolvem a gestão de TI, que envolvem a governança. Isso é um conhecimento que agrega e muito para o DPO. Por fim, desejável conhecimento em gestão de projetos para conduzir a adequação com a lei. Tanto faz gestão de projetos Agile ou gestão de projetos tradicional, PMBOK ou Agile. É importante que você tenha os conhecimentos em gestão de projetos, tá? Aqui são alguns conhecimentos extras, recomendado aí para você ser um DPO. E então nós temos na base da pirâmide que o DPO tem que fazer um inventário de tudo que é processado na empresa, fazer uma auditoria também, acompanhar a certificação. É bom que ele conheça também fazer uma análise de impacto, saiba do Privacy by Design, que é você implementar as medidas de proteção de dados desde o início, saber também em relação à comunicação, conhecimento, fazer um gerenciamento de dados, políticas e processos, transferência de dados. Se o DPO tem um conhecimento básico de Cloud Computing, é muito legal também para transferir dados para outras empresas ou para data centers, saber da responsabilidade e também entender aspectos estratégicos da empresa. É legal que o DPO não se feche só nos aspectos técnicos, mas também atue nos 3 níveis da pirâmide: estratégico, técnico, tático e organizacional. Bom, onde buscar os DPOs? Muitas pessoas também nos perguntam, professor Davis, onde que estão os DPOs? Ou também, se você é um empresário e está assistindo esse vídeo agora, você quer buscar um DPO para sua empresa, ou se também você está querendo se formar como DPO e também quer oferecer os seus serviços aqui para o mercado brasileiro. Você pode entrar no site da NPPD, a NPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Você pode se candidatar lá, solicitar o seu convite e fazer parte do comitê público, que é gratuito, não se paga, para fazer parte do comitê público, e lá você vai ter justamente o seu nome exposto no mapa de membros lá da NPPD, no mapa de profissionais de privacidade de dados da NPPD. Existem diversos profissionais, inclusive muitos já renomados no Brasil, como também a doutora Patrícia Peck, Andriei Gutierrez, Humberto Correia, André Mazzilli, que foi um dos fundadores do grupo Lynx aqui no Brasil. E aí você pode colocar também lá, você pode se voluntariar lá para expor o seu nome lá, e aí as empresas elas podem estar buscando, validando para saber se realmente você é um profissional de privacidade de dados ou não, colocando o seu nome aqui ou selecionando. Você também pode saber como que está o panorama, o mercado de DPOs aí no seu estado, tá? É só você entrar em anppd.org e clicar no estado que você quer, e lá você vai verificar quem são os membros da NPPD, quem são os profissionais de privacidade de dados aí pelo seu estado. É só você também buscar a nppd.org e também buscar nas redes sociais. Bom, falando agora sobre qual é a carreira para se tornar um DPO. Aqui eu vou colocar para você as certificações. Lembrando que a nossa lei ela não exige uma certificação para o DPO, só que a autoridade nacional ela pode perguntar: prova para mim que você está apto para trabalhar como um DPO. Bom, então em primeiro lugar, numa visão básica, nós temos o curso de ISFS, gente, que é o ISO 27001 Foundations. O que você aprende no curso de ISO 27001 Foundations? Aqui você vai aprender noções básicas de segurança da informação. É aqui que você vai aprender o que é um firewall, o que é um IDS, um IPS, o que é uma VLAN, quais são as medidas de segurança, medida física, técnica, organizacional. Então você vai ter o seu primeiro contato com segurança da informação. Lembrando que essa é uma certificação necessária, tá? E que você faz um curso. Aqui nós já temos na TI Exames o curso online, já está gravado aqui para você o curso. É só você entrar aqui no nosso site, clicar em cursos e learnings. Você já pode iniciar no mesmo horário, na mesma hora, você já inicia o seu curso de ISO 27001 Foundation, que é chamado ISFS, Information Security Foundation, baseado na ISO 27001. Depois que você fez esse curso, caso você queira conhecer bem a lei brasileira, a LGPD, você pode também
fazer a prova do Exim Privacy and Data Protection Essentials, tá? Que é o Essentials. A prova do Essentials, o curso de Essentials, que na verdade aqui na T-Exames nós temos esses dois cursos aqui. Tanto o curso de Privacy and Data Protection Essentials e o curso de Foundations aqui do Data Protection, ambos nós temos no mesmo curso. Então o curso nosso aqui já prepara você para fazer as duas provas, tanto a prova de Privacy and Data Protection Foundations, nós costumamos falar de sigla, tá? Aqui é o PDPF e o PDPE. O nosso curso aqui, de 2 dias, 16 horas aqui, já prepara você para fazer as duas provas. Lembrando que, para ser DPO, não é necessário você passar na prova do Essentials, tá? Você pode fazer o curso de ISO 27001 Foundations e ir direto para o Data Privacy Foundations, tá? Lembrando que o Data Privacy Essentials, ele cai a lei brasileira e o Data Privacy Foundations é cobrado a lei europeia. Professor Davis, por que eu tenho que estudar a lei europeia? Porque a nossa LGPD, ela teve como base a lei europeia. É importante sim você conhecer a lei europeia e aí você vai se aprofundar aqui. Muitas pessoas me perguntam, professor Davis, quanto tem de similaridade entre a lei europeia e a lei brasileira? Resposta, cerca de 70% a 80%. Em alguns aspectos, a nossa lei é mais avançada, em outros aspectos, a nossa lei não dá tanto direcionamento quanto lá a lei europeia, que é o GDPR. Então, nesses dois cursos, são cursos teóricos. Você vai aprender aqui, vai ser o seu primeiro contato com a LGPD, porque no curso de ISO 27001 Foundations, você aprende segurança da informação. Aqui você aprende coisas técnicas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e também como funciona o GDPR. E por fim, você vai fazer o último curso, que é o curso de Privacy and Data Protection Practitioner, chamamos de PDPP. Aqui no curso de Practitioner, você vai aprender a parte prática, então você vai aprender técnicas de como você chegar numa empresa e deixar a empresa adequada. Você vai fazer um projeto, como você vai implantar aí a LGPD numa empresa, como você vai adequar a LGPD numa empresa. Então, quando você faz as 3 provas, a prova do ISO 27001 Foundation, a prova do Data Privacy Foundation, do PDPF, e a prova do Data Protection Practitioner, que é o PDPP, quando você faz as 3 provas, na hora o Exim já te libera o selo para você ser um Data Protection Officer, você ser um DPO. Não é necessário fazer nenhuma prova a mais, não é necessário pagar também por mês, uma vez que todas essas certificações, elas não expiram, tá bom? As certificações, elas não expiram. As provas já estão em português, a tradução está boa, tá bom? Fiquem tranquilos, a tradução está boa. Aqui na T-Exames nós já temos diversos simulados, que os simulados estão alinhados com os sílabos da prova. Então, uma vez você fazendo esses 3 cursos, uma vez você estudando pelos simulados, fazendo também os quizzes, automaticamente também, né, isso vai te ajudar também você a passar também no exame. Óbvio que eu sempre falo que o importante não é só ter a certificação, mas o importante é você ter o conhecimento que a certificação será só consequência, tá? Então, recapitulando, são essas 3 certificações numa visão básica. E aqui eu tenho no próximo slide mais detalhado o curso ISFS, que é o curso da ISO 27001 Foundation, já está disponível para vocês aqui no e-learning. O curso PDPF, que é o curso de fundamentos da privacidade de dados, já está, você pode começar também aqui, nós já temos diversas gravações, você vai ser aluno meu, eu mesmo já tenho diversas turmas que eu já formei, nós já formamos mais de 1000 DPOs aqui no Brasil, eu fui um dos primeiros DPOs aqui no Brasil, então você já pode verificar no site da T-Exames quando que é a próxima turma, tá? É só você entrar aqui nos cursos ao vivo e você já pode assistir as gravações anteriores, então praticamente o início é imediato. Se você quiser acompanhar a próxima turma ao vivo, você vai se matricular aí de acordo com a nossa agenda de treinamentos. Por fim, o curso de Practitioner é o Privacy and Data Protection Practitioner. Mesma coisa, também nós temos as gravações anteriores, você pode assistir já, fazer o seu início imediato aqui no site da T-Exames, tá bom? E você também, convido você para participar das aulas ao vivo quando estiver aí na sua agenda, mas nada impede você já de assistir as gravações anteriores. Falando sobre a prova, gente, vamos lá. Qual que é o nível de dificuldade dessas provas? Do ISO 27001 Foundations, a prova, ela tem 40 questões, de todas elas, na verdade, são 40 questões para todas as provas. Das 40 questões, você tem que acertar 26 questões, que isso equivale a 65% de acertos.
As provas são todas múltipla escolha, tá? Nível de dificuldade do ISFS é numa escala que vai de 0 a 6, que é o nível de dificuldade taxonomia Bloom, numa escala que vai de 0 a 6. A prova do ISO 27001 do ISFS é nível 1, nível 2. A prova do Foundation, do PDPF, é nível 2 a nível 3, é um pouquinho mais de dificuldade, porque envolve você interpretar alguns artigos da lei. E depois a prova do Practitioner, que é o PDPP, a prova do Practitioner é um nível 4 de dificuldade, tá? Nível 4, quase nível 5. Obviamente, como é uma prova, é uma certificação mais avançada, envolve coisas práticas, é a prova mais difícil de toda a formação de PO, tá? É difícil, mas não é impossível. Como eu já falei, nós temos diversos alunos, eu já formei diversos de POs no Brasil. E aí, na hora que você faz as 3 provas, você automaticamente recebe o selo como um Data Protection Officer do EQSIM. O seu nome vai para um banco de dados lá na Europa e lá essa certificação, inclusive, ela é aceita, ela é validada em mais de 120 países. Então, você formado como DPO aqui no Brasil, você também pode atuar lá na Europa, nos Estados Unidos, pela América Latina, na Ásia, na África, anyway. Você pode atuar em diversos lugares, tá? Para finalizar, então, aqui nós temos algumas notas. É obrigatório passar nos 3 exames acima para receber o título de DPO do EQSIM. Uma vez você já aprovado nas 3 provas, você já recebe o selo de DPO. Não é necessário fazer outra certificação, não é necessário fazer uma outra prova e nem pagar por mês. A certificação ela não expira. Uma vez que você já investiu nas 3 certificações, a sua certificação ela é vitalícia. Você vai ser um Data Protection Officer aí sem prazo de validade. Não existe sequência obrigatória nos 3 exames também. Você pode começar por esse daqui, depois você vai para esse, etc. Eu te recomendo, tá? Como instrutor oficial aqui desse exame, eu te recomendo você começar sim pelo curso de segurança da informação, depois você vai para o PDPF, que aqui você vai aprender a parte teórica, vai ser o seu primeiro contato com a LGPD, e depois você vai aprender a parte de implementação da LGPD, aí você vai aprender como adequar a empresa com a LGPD. O exame de PDPE, que é no caso aquele que cai a lei brasileira, este não é obrigatório, tá bom? Ele não serve como requisito para o título de DPO, ou seja, caso você queira se aprofundar no caso você queira tirar uma certificação que demonstre que você foi testado na lei brasileira, você pode sim fazer a prova do Essentials, tá? Que é a prova do Privacy and Data Protection Essentials. Ela é muito similar à prova do PDPF. O PDPF ele é um nível de dificuldade a mais, tá bom? Mas a prova por isso que aqui repetindo mais uma vez, no nosso curso aqui da T-Exames, eu já vou preparar você para fazer as 2 provas. Você vai sair do curso, são 16 horas de curso, você já vai sair desse curso já pronto para fazer a prova, tanto do Essentials quanto do Foundations. Quando eu falo Foundations, eu falo aqui do PDPF. Não é obrigatório você fazer a prova do Essentials, a prova que cai da lei brasileira, não é obrigatório. O que é obrigatório para você ser um DPO é o ISO 27001, o Data Privacy aqui, Foundations, e também o Data Privacy Practitioner, tá bom? Esses 3 são os obrigatórios para você ser um DPO. Se você quiser demonstrar o seu conhecimento na LGPD, você pode sim fazer a prova do Essentials, tá? Bom, gente, o objetivo era te apresentar aqui de modo bem rápido como você se tornar, qual que é o caminho para você se tornar um DPO. Espero que você tenha gostado desse webinar breve. Venha fazer aula conosco aí também, nós temos diversos outros cursos aqui na T-Exames, temos diversos webinars também gravados, eu como coordenador da formação de segurança da informação, dos cursos de segurança e da formação de PO, espero que você tenha gostado, espero que você venha aí conosco também assistir às aulas e se formar como DPO. Aqui na T-Exames nós temos, como eu falei, que te apoia os webinars com diversas outras explicações, com diversos outros aprofundamentos sobre o tema. Acompanhe também a T-Exames pelo nosso canal do YouTube, também temos a página no LinkedIn, eu também estou lá, você pode me procurar, Davis Alves PhD no YouTube, também pode me procurar Davis Alves PhD no LinkedIn e também no Instagram. Espero que você tenha gostado, mais uma vez, desejo para você todo sucesso e se prepare para você ser essa nova profissão que nós temos aqui, que está sendo uma das profissões mais procuradas no Brasil, dentro da área tecnológica, que é um Data Protection Officer. Vai ser um prazer você estudar aí conosco. Um grande abraço, tchau, tchau.